próximo tópico, para quem pode mudar o sono, tem muita gente que gostaria também de poder mudar o sono. Então, regule o seu sono. E agora, para fechar o vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre como nós podemos melhorar o sono. Tá? Então, como que a gente pode melhorar o sono? Você pode melhorar o sono primeiro corrigindo a cafeína. Você tira o café da tarde, tira o café da noite, tira o chimarrão da noite aí para quem é sulista, reduz a quantidade do chimarrão de tarde ou tira, modera no chimarrão de manhã. Você deve regular então o chá preto, evitar de tarde e de noite, o chá verde até ali no meio da tarde, controlar o chá mate, né, esses chás que tem cafeína, controlar aí os de questão de chocolate, de questões aí que tem achocolatado, né, muito perto do horário de dormir, talvez possa interferir também. Tem vários itens aí relacionados com a cafeína. Segundo ponto, luz. Então pegue luz natural, de preferência, né, em se tratando do sono, no primeiro horário possível e no último horário da luz natural, que é o pôr do sol. Eu acordo 6, o sol nasce às 6. Cara, pega o sol ali, 6h30, 6h40, né? O exemplo que eu dou em cidade pequena, que nem onde eu moro, deixe de ir no trabalho de carro e comece a ir a pé, se é uma distância viável, e comece a sentir a luz natural. Isso favorece também. Outro ponto, ter luz artificial de dia é interessante, né? Ter a luz acesa, usar bem as luzes do ambiente é interessante, e de noite você deve controlar, bem como você não deve ficar no celular até vir o sono. Aí na parte do celular você tem que evitar redes sociais que te deixam ativo, pessoas que te deixam ativo no sentido de estão ali querendo te deixar para cima, tá? É um dos problemas da tecnologia que acaba gerando insônia. A tecnologia ela é muito interessante, ela é muito instigante, ela acaba afetando o sono. Então tem essa questão de estar para cima. Tem jogos também que fazem isso, séries, filmes, às vezes vídeos também, né, mais curtos aí, vão acabar te deixando para cima. Você deve se conhecer e deve evitar esse tipo de conteúdo. Acessar um conteúdo mais relaxante, um conteúdo que realmente te dá sono, coisas mais entediantes. Então essa é uma sugestão do sono. Agora a outra parte, né? Você deve se alimentar bem no período da noite, se você pode, mas com 2 ou 3 horas de distância do horário de dormir. O que eu quero dizer com isso? Você comer uma quantidade aceitável, uma quantidade boa de comida de noite, mas tá aí 2, 3 horinhas até o horário de dormir. Bebida alcoólica você deve evitar com regularidade, e também evitar com regularidade comer muito próximo, também em maior quantidade perto do horário de dormir, porque assim vai atrapalhar a qualidade do sono. Você pode se permitir às vezes, na questão da bebida, se você não for alcoólatra, mas você deve ter um controle, que isso não deve acontecer sempre, e você estará se regulando na grande maioria das vezes. Então você estará regulando o seu sono. Se acontecer sempre, você tem que ter uma noção que você está sacrificando a sua qualidade de sono. Então você tem que no mínimo saber disso. Eu esqueci de falar a questão da cafeína, do refrigerante e do energético. Então energético eu nem recomendo que tome, mas se tomar, seja de manhã. E refrigerante, se for consumir, a gente consome em maior quantidade, mas ele tem menos cafeína. Então a gente não vai tomar só 1 ou 2 copos, às vezes a gente vai tomar 600 ml, 1 litro. Então o indicado é que consuma refrigerante no máximo de meio-dia. Eu não recomendo que tome de noite. Então essa é a minha orientação em relação à cafeína. Luz natural e luz artificial, tomar cuidado. Não fazer atividades que te deixam para cima. Não ficar no celular até vir sono. Também tem o ponto da atividade física, que você deve se testar, mas muito próximo do horário de dormir ela vai te trazer prejuízos. Então assim,
A atividade física ela deve estar mais ali 2 a 3 horas antes de dormir, e você deve testar o teu corpo, você deve verificar. Sim, atividade física é bom e é recomendado, só que ela deve ter uma distância aceitável do horário de dormir. Inclusive, o contrário é recomendado. Em vez de fazer fortes movimentos, você fazer movimentos leves. Então, forçar uma caminhada mais lenta, né, reduzir a velocidade dos passos de forma proposital, fazer atividades entediantes, isso é recomendado para o sono. Tem a questão da temperatura, que você pode estar atento também, né? Se tiver muito quente, usar de ventilador, ar-condicionado. Para quem pode, né, quem não tem problemas em dormir de meia, por exemplo, mesmo no calor, é uma possibilidade, porque assim, o corpo ele tem uma termorregulação, uma regulação de temperatura. Ele não fica as 24 horas na mesma temperatura. Ele tem o horário que você está mais atento, ele está mais quente, e o horário que você está menos atento, né, no caso no relaxamento profundo, aí metade da noite, ele está numa temperatura mais fria. Então ele tem essa diferença. E se você colocar meias, né, talvez a questão de luvas, você vai estar esquentando a extremidade do corpo, que é a mão, os pés e a cabeça, né? Esquentar de alguma forma, aumentar a temperatura para depois ele já conseguir baixar o resto da temperatura do corpo. Então é uma sugestão indicada para quem não tem nenhum problema em fazer isso também. Esse era o episódio que eu tinha como objetivo educar sobre o sono. Eu eduquei aqui diversos pontos, até dei inúmeras sugestões aqui para você melhorar o sono. Eu espero que tenha sido útil, que você possa melhorar o sono, ou pelo menos ter avaliado se você realmente está dormindo bem ou não. Você pode avaliar através de algumas coisas. Lembrando que você até pode dormir bem e ter alguns dos problemas citados por outros fatores, como por exemplo ter problema na memória por ter passado por Covid ou alguma outra coisa, como por exemplo hemodiálise, AVC. Tem alguns tratamentos aí fortes que também podem afetar a memória. Você pode ter algum problema de indisposição por não estar fazendo atividade física, por estar comendo muito açúcar. Você pode ter inúmeros problemas aqui por uma rotina errada e ter o sono regulado. Então assim, talvez é uma falta de autocontrole, mas é interessante você avaliar o teu sono e você verificar se ele pelo menos está ok. Se ele estiver ok, você começa a melhorar os outros pontos.